Bom, então, como o nosso tema é sugestivo, tem a ver com todos nós, vocês fiquem à vontade. Em vez de nós fazermos aquela dinâmica de eu me posicionar e trazer os posicionamentos da doutrina na primeira parte, eu vou trazendo e quem tiver dúvida vai colocando, porque eu dividi em 3 situações. A primeira, nós vamos falar da criança, como conversar com a criança, como entender a sexualidade da criança. Depois nós vamos passar para os jovens, e aí na parte dos jovens nós vamos falar do envolvimento sexual dos jovens, do aval dos pais, até quando, como que a espiritualidade se posiciona, e aí nós vamos trazer dos adultos e depois dos homossexuais. Então nós vamos trazer, se a pessoa, não tem problema, se a gente estiver lá na frente ela lembrar de uma questão, Remus, aquela hora que você falou sobre a criança, não tem problema não, mas para a gente não perder, vocês podem interromper, justamente que é diferente quando o salão está cheio e aí não dá para fazer essas intervenções. Hoje não, nós temos muito tempo juntos e a gente vai estar com essa liberdade aí, tudo bem? Então a primeira colocação que a gente vai... uma observação. A Nájila, ela fez a colocação de me lançar no ano que vem. Só se for me lançar pro espaço, porque aqui, gente, é só me chamar, porque na hora que chama, eu sei que o pagamento é feito em bônus hora. Eu vou vir. Eu só não venho quando eu estou em outro lugar para receber também em bônus hora. Porque, o problema é esse. Não, mas pagou em bônus. Ontem me ligou uma casa falando assim: Emerson, você vai ter um estudo conosco aqui na quinta-feira dessa semana. A gente está querendo confirmar e tal. Eu falei, não, está confirmada. Emerson, mas a gente está meio constrangido, porque a nossa casa, assim, costuma vir 8 pessoas, 5 pessoas, e a gente queria ver com você, se você prefere depois a gente fazer um evento e tal. Eu falei assim, olha, mas de onde vocês tiraram isso? A gente é que está constrangido. Mas por que vocês estão constrangidos? Vocês não me convidaram? A não ser que vocês querem me desconvidar e tá sem jeito. Não, Emerson, é porque normalmente vai muita gente e tal, e a nossa casa é pequena. Eu falei que o salário que paga para 5 pessoas é o mesmo que paga para 1000. Porque se pagasse por cabeça, você já ia, né? Você já ia fazer a seleção. Na sua casa vão quantos? Fala, aqui é 100, a outra fala só 10, eu vou na de 100. Porque você recebe mais. Mas não é, gente, o salário é o mesmo. E tem um outro ponto que é interessante. A gente estava num seminário no Glacos e havia um seminário sobre família. E a última palestra foi um dia inteiro de seminário. A última palestra foi a minha e depois veio a manifestação da espiritualidade. Aí o espírito do Zé Grosso, quando ele se manifestou, ele colocou assim: ô fulano, falando com o presidente na época, vocês sabem quantos estão assistindo a palestra aqui hoje? Ele falou assim, olha, dos encarnados a gente tem a lista, 450. Aí ele falou assim, mas eu vou falar para você o número de desencarnados que estão aqui no auditório. Nós temos aqui hoje 10.000 desencarnados. 10.000. Então, para quem conhece o auditório do Glacos, lá cabe de 500 a 550 pessoas sentadas. Ou seja, tinha 20 vezes mais o número dos que estavam assentados. Aí ele falou assim, muitos dos que estão aqui assistindo o seminário de família são espíritos futuros reencarnantes dos jovens que estão aqui também participando. Os filhos já estão aprendendo junto com os pais. Vocês imaginem o tamanho da responsabilidade. Que a gente acha que muitas vezes o filho chega e ele chega depois. Quando você se casa, 2 anos, 3, 5, não, eles já estão acompanhando, e tem jovens que não estão nem namorando, mas aqueles que serão os futuros habitantes daquele lar já começam a rodear os pais. Tá claro? Por aí começa a nossa responsabilidade em cima do nosso tema. Qual que é o nosso tema mesmo? Ok. Aí vem uma colocação do Emmanuel que ele diz assim para nós: a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. A aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. O que ele diz para nós nesse letreiro? O que ele nos explica aí? Que ideia que vocês fazem desta frase? Pode ficar à vontade, vocês são tímidos? Não.
Não é pra gente intrometer na vida sexual de ninguém. Não é pra intrometer, mas o irmão é tão educado, né? É muito bacana ser espírito educado, porque a gente fala assim, a queima-roupa, mas na verdade é falar, olha, o que você tem a ver com a vida sexual do outro? Nada. Pronto, tá feito. Então é a mesma coisa de a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida. Por quê? Porque isso é para todos. Não é para um determinado grupo, não é para o ser humano, não é para quadrúpedes. Isso é amor da luz e da vida. Então isso acontece desde a fase dos vegetais, nós temos envolvimento sexual. Desde os vegetais. Ante a luz do amor e da vida, é assunto pertinente à consciência de cada um. Aí ele falou da gente. Que aí não está falando da consciência do cachorro. Tá? Então, isso tem a ver com cada criatura. Todo mundo tem questões na área da sexualidade. Mas quando ele fala, nós não temos nada a ver com a vida do outro, isso para nós já é uma lição. Porque hoje, gente, esse problema nós estamos vivendo no dia a dia em todos os locais. Das diferentes camadas, seja camada social, econômica, espiritual, familiar, não importa. Esse problema está para todos. Para todos. Mas ante a luz do amor da vida, isso é assunto pertinente à consciência de cada um. Aí, André Luiz complementa para nós da seguinte forma: psicologicamente, cada espírito conserva em matéria de sexo um problema diferente. Psicologicamente, cada espírito conserva em matéria de sexo um problema diferente. O que ele está dizendo aqui? Todos nós temos alguma coisa. Todos nós temos. Tá? Então, se alguém chega e fala para você assim, e você com esse problema na área sexual? É verdade. Não precisa nem de falar assim, você que é isso, que é aquilo. Para, gente. Quando alguém falar mal de você, falou mal, não discorda, não. Falou mal, deixa. De repente você está vendo um lado que você nem está afim de ver. Aí o que Santo Agostinho coloca para nós? Se atente para a fala das pessoas, o que as pessoas dizem a seu respeito. Santo Agostinho disse isso na resposta, no comentário da resposta 919 do Livro dos Espíritos. Santo Agostinho diz assim: se atente para a fala das pessoas a seu respeito, mas se atente ainda mais para a fala dos inimigos, porque é provável que os inimigos tenham razão. Eles não têm nenhum motivo para te agradar. O inimigo vai te agradar para quê? Elogiar ele não vai. Então, se alguém tiver com raiva de você e falar que você é isso, você é aquilo, você fala, é verdade. Concorda. Mas nós temos o tal de não concordar e ainda falar assim, e você? Você está achando que eu não estou de olho? Que eu não estou te vendo? Não temos que ver não, gente. Esse problema é dele. Então, se alguém falar, e você tem problema sexual, você vai falar, aposto que você leu André Luiz. Por quê? Porque o André Luiz coloca que todos nós temos na área emocional, psicológica, cada espírito. André Luiz não isentou ninguém. Gente, ninguém significa ninguém. Vou pegar um exemplo. Francisco de Assis, ele sentiu atração sexual por Clara de Assis. O que ele fez? Ele sentiu um desejo por ela. O que ele fez? Quem sabe? Quem leu? Isso está no livro Francisco de Assis, de João Nunes Maia e Miramês. Alguém sabe o que ele fez? Por ele ter sentido atração por ela? Vocês estão achando que ele sentou e rezou, né? Rezar não resolve não, tá? Tem que aplicar a energia de alguma outra forma. Que é energia, tem que aplicar de outra maneira. Ele foi lá e aplicou, tem que canalizar. Sabe como que ele aplicou? Nunca ouviram falar não, né? Ele pegou um roseiral e pulou no roseiral e rolou no roseiral e começou a espetar o próprio corpo no sentimento de que ele tinha que reavaliar a postura dele, porque Clara não estava na área da disponibilidade sexual, embora a grande afinidade com ele. Por que grande afinidade? Porque os dois já tinham convivido na época de Jesus. Ela, enquanto Joana de Cusa, que hoje se apresenta para nós como Joana de Ângeles, e ele como João Evangelista.
Então eles já tinham uma afinidade lá na época de Jesus, e continua, 1000 anos depois os dois reencarnam. 1000 anos depois, entre 1000 e 1100, reencarna Francisco de Assis e Clara de Assis. Continua a afinidade, e os dois continuam trabalhando. Na hora que ele sentiu um desejo sexual, ele se puniu. Falou, opa, peraí. Mas a forma dele se corrigir, pulou no roseiral e espetou para lá e para cá e saiu sangrando, para poder reavaliar a postura dele. Depois disso, ele deu conta de mudar? Deu. Por que ele deu conta de mudar? Porque na cabeça dele, se ele continuasse sentindo, ele teria que pular de novo. Depois do roseiral não resolver, tem que ser o cacto, gente, olha. O espinho do cacto é muito pior, olha bem. Então, falou, o que? Eu ir de novo para a roseira? Não, é melhor não sentir nada. Mas veja, eu estou falando de um espírito altamente nobre, também com problemas na área sexual. Se o espírito da nobreza de São Francisco traz para nós essa dificuldade, ou seja, mostrando que, estando no corpo, todos nós somos passíveis de receber esta ou aquela influência. Todos nós. Se a pessoa chega e fala assim, não, mas eu nessa área, para mim está tranquilo. Está tranquilo. Aí eu vou numa colocação do André Luiz no livro Sinal Verde, né? No capítulo Perante o Sexo, André Luiz coloca para nós da seguinte forma: aquele que não tem nada a temer relacionado ao sexo no campo emocional, mental, afetivo ou espiritual, atira a primeira pedra. Ou seja, ele dissecou a passagem de Jesus. Aquele que não tem nada no campo emocional, afetivo, emocional, afetivo, espiritual e social, atira a primeira pedra. Não, mas na área sexual para mim está tranquilo. Mas dentro dele, aí vem André Luiz, psicologicamente, ou seja, no aparelho psíquico, nas vivências anteriores, nas nossas construções passadas, todos nós temos dificuldades, todos. Então, e olha que eu peguei, para mostrar esse lado, que eu peguei o exemplo de Francisco de Assis, que não tem o passado como o nosso. Quando ele era João, todo mundo conhece como que era o passado dele. Quando João. Depois vem como Francisco de Assis e apresenta uma faceta dessa dificuldade. Tá? Imagine a gente com as construções que nós temos lá atrás. Então, todos nós temos dificuldades nessa área. Oi. De volta conta como que o Chico orientou quando ele era mais jovem, né? Porque ele conversando com o jovem, da conversa, Não conheço não, conta pra nós. É porque quando ele começou a sentir esse processo, ele até tentou ir conversar com o Chico e no dia não conseguiu. Aí na saída o Chico chamou e falou assim, meu filho. E foi conversando com ele, assim, já até sabendo o que ele ia perguntar. E orienta que ele converse mentalmente com as células, né, na área genética, para direcioná-la para a área. É essa a sua obrigação, né? Sim. De reencaminhar. E ele foi fazendo esse exercício, foi mais suave que eu espinho, mas assim, não quer dizer que ele não teve essa dificuldade. E o Chico também conta que passou para ele, que foi orientado por Emmanuel dessa forma. Sim, conversar com o seu corpo. De conversar com as células genésicas. E de vê-las assim, em forma até de luz, porque é uma energia que ia ser só canalizada para outra função, vê-las subindo assim, luminosas e se colocar na área de onde até hoje tem uma fala que a gente inveja, né? Agora, imagine você, quando ele coloca conversar com as próprias células, essa colocação, gente, ela vem lá do Livro dos Espíritos, quando nós vamos na primeira pergunta de Lei de Sociedade, a 766, coloca para nós assim, a vida social está na natureza. Não é essa vida social aqui não, não é essa não. Essa vida social aqui, ó. Aqui eu tenho aproximadamente 60 trilhões de células convivendo para chegar no indivíduo adulto. 60 trilhões de células. Só do tecido neuronal são 100 bilhões de células. Depois tem o epitelial, tem o tecido conjuntivo, tem muscular. Olha, são 60 trilhões em nosso favor. A vida social está aqui.
A gente acha que a vida social é a minha relação com os animais, com os vegetais, com as pessoas. Não, essa já é secundária em relação a que eu tenho que proporcionar a mim. Quando Jesus fala para nós o amor ao próximo como a ti mesmo, aliás, nem é ele quem fala, né? Eu já disse para vocês, quem que falou amar o próximo como a ti mesmo? Não, lá antes de Sócrates, lá de Moisés, lá em Levítico, no capítulo 19, no versículo 18, Velho Testamento, um dos 5 livros de Moisés. Moisés coloca para nós: não atentarás contra a vida do teu próximo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Imagina, Moisés quem falou isso, gente, não foi Jesus não. Então quando a pessoa chega e fala: Jesus veio pregar amor ao próximo, não veio. Não veio, Jesus não veio pregar amor ao próximo. Ele falou de amor ao próximo repetindo Moisés. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Não vim destruir a lei. Quem trouxe a lei? Moisés. A lei de amor Moisés trouxe, Jesus vivenciou. Agora, amar os inimigos Jesus trouxe. Por quê? É uma ampliação da lei. É uma ampliação da lei. Porque quando as pessoas interpretavam amar o próximo, acham que é só o próximo amigo. Aí Jesus foi lá e dissecou o amigo. Não, gente, espera aí, olha, tem um inimigo. Mas eu vou ter que amar ele também? Vai aqui, deixa eu explicar para vocês. Aí Jesus, a lição de amar os vossos inimigos é de Jesus. Amar o próximo como a ti mesmo, ela é de Moisés. Tá claro? Aí Jesus coloca para nós, lá no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha em Mateus compreende 3 capítulos, 5, 6 e 7. No capítulo 5, no versículo 17, ele coloca para nós a respeito de não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Cumpri-la. Isso ele coloca em meio ao Sermão da Montanha. A lei já estava aí. Tá? Tudo bem? Então, trazendo para esse alto amor, ou seja, eu tenho essa vida social em mim, eu tenho que me amar para eu dar conta de conviver bem com as pessoas, conversando com as minhas células, tá? Com o meu esforço, o meu desejo de mudança, eu vou fazer esse desejo de mudança. Entretanto, nós vamos trazer esse envolvimento sexual entre os casais. Tem casais que estão interpretando isso de forma absurdamente errada. Eles estão achando... Então, eu estou com um problema com casais, com amigos que vêm conversar, por quê? Porque um resolveu sublimar. E eles acham que sublimar é não ter relação sexual. Gente, isso é um erro de interpretação gravíssimo. Por quê? Porque lá no livro Vida e Sexo, o Emmanuel coloca para nós, no capítulo sobre energia sexual, que é para revitalizar o envolvimento do casal, revitalizar as energias, revitalizar as disponibilidades, revitalizar. Se a gente se revitaliza na intimidade com o outro, onde tem uma construção afetiva na base, eu vou sublimar. Como que eu vou sublimar? Eu estou tirando. Revitalizar é eu me envolver. Agora, se o casal já se permite e já estão em condições, mas os dois, isso aconteceu com algum casal que a gente conhece? Não, vocês não conhecem, mas eu conheço, então eu vou contar para vocês. Kardec e a esposa dele, Amélie Baudet. O nome dela já diz tudo. Amélie é Amélia, né? Amélia, tudo bem? A gente já sabe, né? Amélia, todo mundo conhece a Amélia, né? A mulher de verdade, tá? Mas os dois, numa determinada época, eles resolveram e os dois estavam sublimados para não mais ter o envolvimento sexual. Quer dizer que eles não sentiam a falta do sexo. Por quê? Porque naquele momento a energia estava toda canalizada para outros setores. Para o trabalho, para a publicação, para a arte, para a divulgação da doutrina, para a ciência. Eles canalizaram tudo, os dois. Um canaliza, o outro não. Então, um sublime, o outro não. Mas como? A disponibilidade não é para a gente crescer junto? A caminhada não é a dois? Tá claro? Tranquilo? Dúvida? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Após essa introdução, vamos falar da criança. Que hora que nós vamos conversar sobre sexo com a criança? Quando ela perguntar. Essa resposta todo mundo me dá. Eu já estou tão treinado que eu pergunto assim: e se a criança não perguntar?
Porque a gente acha que todas perguntam, olha. Exatamente, a gente acha que todos perguntam, tudo bem, mas tem aqueles que não perguntam. O que eu faço? Oi? Ela te dá sinais de que você precisa conversar com ela. Às vezes por comportamento, desenhos, atitudes com os colegas, coisas que começam a falar. Ela dá sinais. Então, se ela dá sinais, a iniciativa tem que ser de quem? Dos pais. Como é que nós estamos de iniciativa? Você sabe qual que é a nossa iniciativa? A gente fica doido para a escola começar a falar disso. Que a gente quer transferir. A gente quer transferir. Tá? Ela vai apresentando sinais. Nós temos que nos atentar aos sinais. Nós temos. Quando a gente não se atenta, vai passando despercebido. E a gente fica esperando que na aula de ciências, tá? Já é uma dificuldade nossa. Agora, imaginemos que ela não dê sinais. Ela não dá sinais. O que a gente faz? Ela não te pergunta e não dá sinal. Assenta e conversa. Aí a gente vai lá e fala, vem cá, filho, vamos conversar sobre sexo. Me conta. É assim. Tá tranquilo então? Eu tô vendo que não tá fácil não. Vamos achar um caminho ainda. Mas o outro porém aí, os próprios pais, nós até a gente conversava a respeito disso. A maioria das vezes nós não estamos qualificados, ou melhor, preparados para isso. Como que nós vamos falar de uma coisa que nós não sabemos? E às vezes nós nem recebemos isso dos nossos pais. Aí que está o problema. Você vai falar de uma coisa que você não sabe. Você é pai? Sim. Você fez filho sem saber? Mas a questão Me engana que eu gosto. Eu não vou ensinar o caminho. Eu estava só falando aqui da educação. Eu também. Porque quando eu vejo alguém fazer filho sem saber, eu acho tão complexo explicar. É pior explicar isso do que explicar eu fiz sabendo. É muito pior, gente. Porque veja bem, como é que eu vou explicar um caminho que a gente não sabe? Como que a gente não sabe? Ainda que a gente não saiba explicar, a gente sabe fazer, não sabe? Todo mundo sabe? Oh, peraí, alguém aqui está com dúvida? Não vamos ter aula não, mas alguém tem dúvida? Porque veja bem, nós sabemos fazer. Para a gente chegar a fazer, a gente chegou a ler. Antes de ler, a gente ouviu. Antes de escutar, a gente alimentou a própria curiosidade. Se nós atribuirmos esse conceito de que nós não sabemos, então como vamos ensinar? Então nós não vamos poder falar nada para os nossos filhos, gente. Por quê? Porque o que nós sabemos hoje é melhor do que o que os nossos pais fizeram por nós. Não tenho dúvida. Mas não é ensinar, né? Você sentar e conversar. Ou pelo menos você tentar puxar ali do seu filho, né? Mas você quer ver? Com a minha mais velha, por exemplo, quando ela era menor, quando eu citava o assunto, mãe, já sei de tudo isso. Falei, como? Mãe, pelo amor de Deus, mãe, já sei. Então assim, ele vai se afastando, né? Sim. Se você não sentar e não puxar, eu falei assim, não, vamos conversar. Eu quero saber então o que você sabe. Sim. Agora, olha só, eu ainda vou pegar dentro deste exemplo. Porque a partir do momento que eles vão se apresentando para nós, tá fácil. A gente chamou para sentar, muitas coisas eles já conhecem. Mas veja o que os nossos pais nos ensinaram. Eu vou fazer uma enquete aqui. Quem aqui teve, em alguma época da infância ou da adolescência, pai e mãe falaram, meu filho, vamos conversar sobre sexo? Levanta a mão para mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pessoas. Nós devemos estar aqui entre 40 a 50 e devíamos ter aproximadamente 7 pessoas. Vocês imaginam? Em torno de aproximadamente 10 a 15%. E o que os nossos pais conheciam, nós não podemos cobrar deles, gente. Por quê? Porque eles não tinham as informações que nós temos hoje. A educação que a gente dá para os nossos filhos hoje é melhor do que a que os nossos pais nos deram. Não tenho dúvida. Em matéria de conceitos e de conhecimento. Pode não ser em matéria de vivência. De repente os nossos pais em matéria de exemplo foram melhores do que a gente. E aí isso é indiscutível. Porque o exemplo é a avaliação individual. Mas em matéria de conceitos, nós temos muito mais do que o que os nossos pais tiveram. Os nossos filhos, em matéria de conceitos, eles terão muito mais do que o que a gente está oferecendo para eles. Se eles falarem para os nossos netos
Olha, meu filho, ele falando, filho dele, o seu avô nunca me ensinou isso que eu estou dizendo. É provável que ele tenha razão. Por quê? Porque agora ele já descobriu coisas novas. As revistas que nós temos hoje, o aval da internet, as pesquisas. Vocês lembram da coleção Barça, Mirador, Delta Larrosse? Tá? A gente tinha que fazer leitura. Hoje, você clica, é um toque. E aparece aquele monte de informação que você se perde, tá? Você tem que ser seletivo. Antigamente era uma informação que estava numa coleção. Você quer outra informação, você pega outra coleção. O movimento era de pesquisa. Os nossos pais não tiveram a Barça. Nós viemos da Barça. Tudo escrito. E tudo escrito. Tudo escrito. Então, a educação ela é diferente. Agora, olha como que essa pergunta que eu fiz para vocês é uma perguntinha que está no livro Desafios da Educação. E quem pergunta é o espírito de Raul Teixeira para... É o médium, né? Raul Teixeira para o espírito de Camilo. Quando os pais devem falar sobre sexo com seus filhos? Que hora que nós vamos conversar com os nossos filhos sobre sexo? Então não é uma coisa da nossa cabeça. Nós vamos trazer várias perguntas de desafios da educação, mas são perguntas do dia a dia que nós temos dificuldades de conversar a respeito. Como lidar com a frequência do casal nos motéis? É uma dificuldade nossa para falar disso. Mas eu não tenho condição, eu não tenho maturidade, conhecimento. Gente, condição todos nós temos. Nós podemos não ter espiritualidade, aí é outra história. Mas teoria, a gente fica esperando alguém falar no meu lugar. Ninguém é melhor do que eu para falar para os meus filhos sobre sexo. Ninguém. Por quê? Porque eu vou trazer os valores que eu conheço. Na escola a professora fala, tomara que ela tenha bons valores, mas melhor do que ela sou eu. Melhor do que ela sou eu. Mas eu sou tímido. Com a minha timidez, eu vou tentar resgatar isso, eliminar, porque eu vou chamar meu filho para conversar. Eu vou chamar, nós vamos ter que ter uma história aí. Por quê? Porque ele precisa ter liberdade lá na frente, ou de conversar comigo, ou de negar qualquer coisa desse assunto. Mas eu tive que abrir a primeira porta. Tá claro? Então toda dúvida, essas dúvidas a gente tem. Nós vamos trazer essas que o Raul Teixeira coloca. Como lidar com a frequência dos casais nos motéis? Como lidar com os filhos que querem ter o seu envolvimento sexual com a namorada ou namorada nas dependências da própria casa? Nós vamos trazer isso aqui que a gente vai trabalhando com os jovens. Que o Raul pergunta, o Camilo responde. Raul pergunta, o Camilo responde. Aí o Raul pergunta, que hora que nós vamos falar sobre sexo com os meninos? E aí a primeira resposta que você trouxe é o que a espiritualidade também coloca. Só que a espiritualidade coloca 3 respostas. Aguarde o momento, né, que o filho vai estar trazendo informações, dando sinais. Está na hora da gente entrar e falar do assunto. Segundo, que ele coloca, nós vamos observar como está o grupo de amigos da frequência dos nossos filhos. Porque nós não podemos deixar que os nossos filhos fiquem com desconhecimento de um contexto onde os amigos já estão falando daquilo ali. Ele também tem que ser participado. Aos poucos, a gente vendo, se o nosso filho não dá nenhum sinal, a gente vai observando os amigos, que os amigos estão falando isso, falando aquilo. Depois eu vou chamar o meu filho no bate-papo que eu tiver com ele. Falei, meu filho, eu vi que vocês estavam batendo papo assim, assim, assim. Os garotos estão com 9, 10, 11 anos. Então eu vou chamar e vou ter uma prosa com eles também. Por quê? Porque ele não me deu o sinal, mas eu estou vendo os amigos. Tá claro? Outro ponto, aí entra a parte que a espiritualidade coloca mais simples. Nós temos que aprender a tratar o sexo de forma simples. A falar de sexo naturalmente, como a gente fala da floração, da importância do urinar, da alimentação e do verdinho na mesa. Olha, é assim que o Camilo fala. Como a gente fala da importância do urinar. Nós não falamos disso? Aqui. Os pais e outros educadores, aí eu coloquei a função dos professores, o pai e outros educadores devem se referir com naturalidade que o fenômeno exige, como falam da chuva, da floração, da colheita, do urinar, do alimentar, sem que precisem fechar portas, falar baixinho, dando status de coisa proibida. Não podemos falar disso agora não.
Depois a gente conversa sobre isso. Olha o tamanho do nosso problema. A gente dá o status de assunto proibido. Você não pode falar de sexo. Sendo que todo mundo vem através do sexo. Ninguém vem sem sexo. Ninguém vem sem sexo. Não tem jeito não. E o de laboratório? Veio por sexo. Porque teve que tirar o óvulo. Teve que tirar o óvulo de dentro da mulher. E o esperma, o homem teve que masturbar. Isso é sexo. Isso tá feito, tá congelado, mas teve que tirar. E se não foi feito desse jeito? Então foi feito pela seringa. Teve que tirar da bolsa escrotal. Então, mexeu na genitália. Mas nós temos dificuldade de falar disso. Lá na frente tem uma outra questão que o Raul Teixeira coloca assim, que o Camilo coloca. As casas espíritas precisam fazer esses movimentos de trazer o assunto à baila sem reservas. Isso que nós estamos fazendo aqui, ó. As casas espíritas precisam fazer esse movimento. Nós colocamos o status da coisa proibida, não conversamos a respeito e a gente se acha vigilante, porque não falo a respeito. E o meu estado íntimo? Aí volta a colocação do André Luiz. E o meu estado íntimo? E a mente, meu coração, minha espiritualidade, como que eu estou? Se a gente não fala, não discute, não se envolve no nosso trabalho, que volta a questão que a Nádia colocou no início sobre os conceitos. A gente vai ficando muito preso em conceitos e a gente não pega as questões do dia a dia que estão nos acometendo. Inclusive, Emerson, nós estamos trabalhando na reunião de pais, dos pais da mocidade à tarde, todo sábado à tarde, seguindo o livro do Raul, Desafio da Educação. Ótimo. Cada sábado é uma questão. Ótimo. Eu sugiro que os pais utilizem esse livro no culto no lar. Que utilizem o livro no culto no lar. E vai, sem pressa, são 85 perguntas e respostas, sem pressa, não precisa ter pressa. Tá? Vai lendo, terminou uma pergunta, depois abriu o evangelho e tal, na semana seguinte lê a outra pergunta. Aos poucos todos vão tomando conhecimento e estimula o diálogo. Estimula. Mas se ninguém quiser conversar, o assunto foi posto. Entendeu? Tudo bem. Então, conversando sobre sexo com a criança, eu vou trazer uma historinha para vocês, como que a gente deve bater papo com a criança sobre sexo. Quando eu estou conversando com as crianças, eu conto esta história. Quando eu estou com elas, eu conto essa história. E aí eu falo para as crianças assim. Essa história está num livro que se chama Um Papo Chocante. Não é um livro da Lavra Espírita, é de um autor que se chama Álvaro Ottoni de Menezes. Tá? Um Papo Chocante. Eu conto essa história para as crianças e eu falo para as crianças assim, agora nós vamos bater um papo a respeito da vida, da questão sexual. Vocês vão ficar caladinhos durante 5 minutos e vão escutar toda a historinha que eu vou trazer. Quando eu terminar a minha historinha, vocês levantam a mão para perguntar o que quiser perguntar. Já fiz isso em várias escolas. Então, eu sempre peço para ter um professor em sala, tá? Por quê? Porque eu vou para a escola, faço esse trabalho e depois vou embora. Aquele professor com os alunos tem mais afinidade, normalmente eu peço para aquele professor ficar na sala. Porque depois, se o aluno tiver alguma dúvida, professor, eu não entendi direito o que aquele cabeludo falou, não. Tá? Mas eu já saí. Então, eu deixo aí, primeira fila, quem tem dúvida? Aí vem o dedinho. Segunda, terceira, quarta. Quando chego lá atrás, vão voltar de novo. Quem tem dúvida que ficou? E a gente vai comentando as dúvidas deles. Então, eu vou contar uma historinha para vocês, como se eu estivesse conversando com essas crianças. 7, 8, 9 anos, tá? Conversando com elas. Oi. Essa aula que você dá para criança de qual idade na escola? 7, 8, 9, 10. Tá? 11 já é adolescência, a gente já tem outro enfoque. Aí a gente já não entra com essa historinha, não. E alguns de 10, quando fala da história, vocês já sabem tudo. Entendeu? Então, olha só. Conversando com vocês, eu vou trazer a historinha. Eu falo para as escolas, muitas vezes, em vez de me chamar para falar para os meninos, muitas vezes eu reúno com os professores, passo para eles como conversar. Falei, gente, isso é um movimento que vocês têm que fazer todo ano. Não é ficar me chamando, vai lá, chama, paga. Para que a escola faz isso? Preparem os seus profissionais para isso. Preparem, os profissionais são pais. Para eles fazerem, incluam isso na aula de ciências. Olha o tamanho do absurdo. Eu fui num colégio privado que a diretora falou assim, mas você acha que a gente deveria mandar um comunicado para os pais que você vai vir aqui na escola falar a respeito de educação sexual e tal? Eu falei, não mande recado nenhum.
nós vamos conversar com a turma tal. Ela falou, mas é porque aqui pode ser que haja algum problema, eu vou consultar a nossa direção então. Consultou, sentou com a diretoria falou, vamos mandar um aval para os pais, mandar um aviso para os pais. Para os pais autorizarem. Teve uma turma que 2 pais não autorizaram, teve uma outra turma que 1 pai não autorizou. O que acontece? Quando eu fui falar a respeito, aqueles 2 alunos que os pais não autorizaram, saíram e foram para a quadra. Olha o problema. Olha o problema. Aí na outra turma que 1 pai não autorizou, saiu aquele aluno e ele foi para a biblioteca. E eu fiquei falando para a turma, gente, olha a fantasia na cabeça do menino. Eu falei, mas isso não está no nosso currículo, nós temos que parar com isso. Se eu matriculo meu filho naquela escola, é porque eu confio naquilo que aquela escola está passando para o meu filho. Aí eu falei com a direção assim, a senhora mandou um recado para os pais, que a senhora ensinaria para os seus filhos, que a senhora ensinaria para os seus alunos, dividir, multiplicar, subtrair, somar? Não, mas isso está dentro do conteúdo. Eu falei assim, educação sexual está dentro do conteúdo de ciências, é programação de saúde. Mas olha, a dificuldade ela já não era nem dos pais, ela é da direção. Essa dificuldade da direção é a nossa dificuldade. Entendeu? Você vai começar agora tem que comunicar com os pais. Vamos falar sobre droga, tem que comunicar com os pais. Droga está aí, olha, a droga está em tudo quanto é lugar. Não tem que comunicar para saber se os pais vão autorizar. Então eu vou contar para vocês uma historinha conversando com a criança. Combinado? A historinha é assim. Carolina, naquela manhã, estava observando a sua mãe. E ela viu que a sua mãe estava muito ansiosa. Chegou na cozinha, colocou o leite para ferver, deixou o leite entornar. E a Carolina sentada na mesa na hora do café da manhã. Quando a mãe veio preparar o café com leite, ela bateu a mão no copo e entornou. E ela falou assim, mamãe, o que está acontecendo com você? Nada, filha, nada. Estou preocupado com outras coisas de adulto. Não preocupa não. Toma o seu café que a van vai passar para te levar para a escola. E não deu muita atenção à fala da Carolina. Carolina foi embora para a aula e ficou voando dentro de sala. Priscila, a amiga dela, falou assim, Carol, você não está prestando atenção no conteúdo. Você não está prestando atenção na aula. Eu estou preocupado com minha mãe. Preocupada por quê? Minha mãe hoje deixou o leite entornar no fogão, entornou o copo na mesa, e ela não é disso. Ela hoje estava desastrada, nervosa. Aí Priscila disse assim, coisas de adulto, Carolina, para de preocupar com isso, presta atenção na aula que a nossa idade é isso aqui. Aí a Carolina continuou ali, mas voou a manhã inteira na aula. Chegou à tarde, viu que a mãe continuava mais calada, e a mãe sempre pergunta como é que foi a aula hoje, tem para casa, teve exercício, vamos fazer junto, e a mãe nem tocou no assunto. Quando a noite chegou, a mãe da Carolina falou assim, olha filha, eu estou vendo que você está procurando o que está acontecendo comigo, eu vou te contar. Eu queria esperar o seu pai chegar de viagem, mas ele telefonou dizendo que não vai chegar amanhã, ele só vai chegar daqui a 2 dias e eu estarei viajando amanhã para conversar com ele, para encontrar com ele, que nós estamos trabalhando numa obra lá em São Paulo. Essa história, parênteses, esse autor ele é carioca, então ele conta como se estivesse acontecendo no Rio de Janeiro. E aí ela chega e fala assim, é que mamãe está esperando um bebê, você vai ganhar um irmãozinho. Mãe, que bacana, um irmãozinho. Mãe, eu quero um irmãozinho igual a Tommy, de olhinhos puxadinhos assim. Sabe a Tommy, aquela filha de japonesinho? Filhinha, não dá para ser igual a Tommy. Sabe por quê? A Tommy é filha de japoneses. Eu não sou japonesa e seu pai não é japonês. Mãe, eu queria então igual o Miguelzinho. Sabe o Miguelzinho aqui pretinho que eu tenho lá? Meu colega. Mãe, eu gosto dele demais, mãe. Sabe ele? Minha filha, não dá pra ser. A gente nem fala pretinho, a gente fala negro. E não pode ser negro. Eu sou de cor clara, seu pai é de pele clara. Não tem jeito. Filha, vai dormir. E agora você já tem essa novidade. Nós vamos juntas contar pro seu pai quando eu voltar com ele. No dia seguinte amanheceram e a mãe estava mais tranquila. Quando a Carolina chegou na escola, a Priscila falou assim, sua mãe melhorou? Ela falou, melhorou. Eu vou ter um irmãozinho, a mãe está grávida. Ela está esperando um bebê. Vem cá, Miguel, vem cá. Eu falei que eu queria que fosse da sua cor, Miguel, aqui, da sua cor. Foi passando a mão no rosto dele. Aí todo mundo riu. Não dá para ser igual o Miguel. Seu pai e sua mãe são claros. O Miguel não é claro. O Miguel ficou rindo. Ô Tommy, vem cá, Tommy, chamou a Tommy. Aí eu queria que fosse com os olhinhos puxadinhos igual da Tommy. Não dá para ser igual a Tommy, porque a Tommy é filha de japonês, seus pais são brasileiros.
Aí ela falou assim, mas por que não pode ser? Priscila disse assim, eu vou te contar uma coisa, no meio dos colegas, os seus pais fizeram amor, e como eles fizeram amor, tem que ser parecido com eles. Eles fizeram amor? Priscila, o que é fazer amor? Isso eu não te conto não, pergunta pra sua mãe. Isso aí, eu não vou te contar não. Aí quando ela chegou em casa, a mãe estava reunida com os colegas de trabalho lá. Mãe, você fez amor com o papai, hein? Já sei, viu? Por isso que tá esperando o bebê, já sei toda a história de fazer amor. A mãe chegou e falou assim, minha filha, onde você ouviu isso? Onde você ouviu? Mãe, eu já sei toda a história de você fazer amor, tá? Você fez amor? Mãe, o que é fazer amor? Filha, então vamos fazer o seguinte, eu estou reunido com os meus colegas aqui, como eu te disse, eu estou viajando hoje, amanhã à noite eu chego junto com seu pai, amanhã é feriado, você vai ficar com sua avó o dia inteiro, eu chego junto com seu pai, e aí nós vamos te contar toda essa história de fazer amor. Carolina foi dormir à noite, tá? No dia seguinte ela já amanheceu ao lado da avó, aí cumprimentou a avó e falou assim, vó, o que é fazer amor, hein? Minha filha, vamos fazer assim, hoje nós vamos fazer um piquenique lá no Parque da Tijuca. Então, lá eu sento com você e te conto toda essa história de fazer amor. Hoje, no piquenique nosso, que é feriado, você não vai ter aula, a gente vai junto lá e seus pais vão chegar à noite. Quando eles chegarem, você já sabe da história. Saiu com a avó e tal, passearam, sentaram para fazer o lanche. Vó, o que é fazer amor? A senhora disse que iria me contar. Vou te contar, filha. Quando o papai e a mamãe estão beijando, se abraçando, eles estão fazendo amor. Vovó, é isso? Vovó, eu já vi papai e mamãe fazer amor muitas vezes. Minha filha, onde você viu? Que hora? Quando você viu os dois fazendo amor? Me explica onde você viu. Vovó, você acabou de falar que quando eles estão beijando, abraçando, eles estão fazendo amor. Filha, mas só que eles, quando fazem amor, eles começam beijando e abraçando, e vão fazendo carinho, e de repente vão tirando a roupa, vai tirando a roupa, e aí os dois ficam nus. Vovó, eles ficam nus? Filhinha, eles ficam nus. Mas para fazer amor, precisa de ficar nu? Precisa, filho. Vovó, mas então eu não estou entendendo. Aí eu não vi papai e mamãe fazer nenhuma vez, vovó. Como que é fazer amor? Filha, vou te contar como que é a história. Os dois, então, vão se abraçando, vão se beijando, vão fazendo carinho no outro. E a partir do momento que eles vão fazendo carinho, eles sentem a vontade de tirar a roupa. E à medida que eles vão tirando a roupa, o homem, ele tem no pênis, vai sair do pênis dele, vai sair milhões de sementinhas, que a gente dá o nome de espermatozoide. Milhões de sementinhas. Vó, o pênis é aquilo que a mamãe me ensinou que chama bililiu? Filha, mas o nome não é bililiu, nós vamos tirar os apelidos, o nome é pênis. Vovó, mas meus colegas chamam de pintinho. O pintinho é o filho da galinha, não tem nada a ver, o nome é pênis. E de dentro do pênis do homem sai milhões de sementinhas e vai entrar no ventre da mamãe. O ventre é aquela parte ali abaixo do umbigo, vai entrar. Vovó, mas como que ele entrou ali? Olha, enquanto do homem sai milhões de sementinhas, de dentro da mulher também tem sementinha, pelo menos uma sementinha que se chama óvulo. E o homem coloca o pênis dentro da vagina da mulher. Vovó, dentro da vagina? Quando os dois estão fazendo carinho, se abraçando e se beijando, o pênis do homem vai ficando durinho e a vagina vai ficando molhadinha para facilitar a entrada do pênis. O homem coloca o pênis dentro da vagina e aí ele vai fazendo movimentos agradáveis para os dois, ela também vai fazendo, e de repente vão sair milhões de sementinhas. Uma sementinha vai chegar lá no óvulo, e quando ela encontrar com a sementinha que está no ventre da mamãe, próximo a uma bolsa que se chama útero, as duas sementinhas vão se encontrar e lá dentro no útero elas vão morar por 9 meses. E esse tempo é o tempo que a sua mãe já está com a sementinha, com as duas sementinhas da barriguinha dela. Porque sua mãe já tem quase 2 meses que ela está com o bebê na barriguinha dela. Então, com 3 meses, o bebê já está formado. Ele já aparece a cabecinha e o corpo. Com 6 meses, ele já está praticamente formado. Os braços, as mãozinhas, as pernas, os pés.
Só que ainda precisa desenvolver os órgãos internos, o pulmão principalmente. Por quê? Porque com 9 meses que ele vai ficar pronto para nascer, ele tem que ter condições de respirar sozinho. Por enquanto ele respira por um cordãozinho que se chama cordão umbilical. É onde formou o seu umbigo. Quando você nasceu, o médico cortou o cordão porque você já dava conta de respirar sozinho e formou um umbigo. Ô vovó, e como é que é feito o nascimento? O bebê cresce lá dentro da mamãe? Cresce, ele vai ficando 9 meses lá, até que ele cresça. E como que é feito? Olha só, filha, a mamãe vai no médico, faz uma pequena cirurgia, por onde entrou a sementinha é que vai sair o bebê. O médico faz um pequeno cortezinho na vagina da mamãe, não dói nada, filha, é uma beleza. Viu? Então você pode ficar tranquilo. O médico faz um pequeno cortezinho e ali vai sair pelo mesmo lugar de onde entrou. Vovó, mas que história bacana. Ô vovó, mas pode acontecer de não sair pela vagina? Pode, filha, ainda bem que você está aprendendo o nome certo. Vovó, quase que eu usei o outro nome. Qual outro nome? Vovó, mamãe me ensinou que chama perereca. Não, filhinha, perereca é a fêmea do sapo. A gente agora vai aprender o nome certo. O nome certo é vagina, não é perereca. Nós vamos usar sementinhas. A sementinha a gente pode usar um nome só, sêmen, o diminutivo da sementinha. Então, você usa sêmen, vagina, pênis, a gente vai usar os nomes certinhos. E aí, quando não dá para sair pela vagina, o médico faz uma abertura, 3, 4 dedos abaixo do umbigo da mamãe, abre a barriguinha dela, abre o útero, tira o bebê e depois ele costura. Dá um pouco mais de trabalho, mas não tem problema nenhum em relação ao nascimento do bebê. Essa é a história. Dúvidas? Dúvidas? Aí começam os dedinhos. Tem, pipocando. Eu falei isso numa casa espírita, gente. Aí uma criança. Na hora que eu falei assim, dúvidas? Os pais não levantaram a mão. Tinha uma criança lá no meio, 10 anos. Tinha uma criança lá. Aí eu falei, gente, ficou dúvida? Como que a gente conversa com a criança, ou mais coisas, além da história, que tem dúvida sobre a infância. Ninguém falava nada. Aquele silêncio sepulcral. Aí o menininho chegou e fez assim. Eu falei assim, pode falar, meu filho. A mãe... Eu falei, deixa seu filho falar, minha senhora. Ela falou assim, não, Emerson, o que ele vai falar é bobagem. Eu falei, não, nossa aula é bobagem. É tudo bobagem. Hoje a gente tá falando de bobagem aqui, ó, só bobagem. Deixa ele falar. Aí ela pegou e falou assim, ele olhou pra mim e falou assim, posso? Pode, meu filho, pode perguntar. Aí ele pegou e fez. Na hora que ele colocou isso, a mãe, como quem diz assim, agora eu quero ver, né? Porque ele tá falando que pode. Ele chegou pra mim e falou assim, ô Emerson, então, o que é orgasmo? Eu falei, orgasmo. Aí eu vi os pais assim, como quem diz, toma. Enquanto eu vi os pais naquele prazer de que não era para eu ter deixado o menino falar, e aí eu peguei e falei assim, olha Deus, os pais lá, né, naquele, eu falei assim, olha Deus, me ajuda aí porque o filho é teu, eu não tenho nada a ver com isso, ele está perguntando, me inspira. Mas na hora que eu vi os pais rindo e tal, eu peguei e falei assim, meu filho, sabe quando uma pessoa está muito apertada para fazer xixi, mas está muito apertada e de repente vai lá e faz? Ele falou, sei. Eu falei, é muito melhor que isso. Aí ele riu, os pais riram, aí ele falou assim, eu falei assim com ele, entendeu ele? Entendi. Quando ele falou que entendeu, pra mim ficou claro. Ele não aprofundou. Por quê? Porque o orgasmo é o momento máximo do prazer, é o êxtase, tá? Se nós colocássemos num gráfico, se a gente colocasse num gráfico, nós vamos fazer isso aqui, ó. Os dois começam aqui. Meu filho, eu tô achando que é melhor colocar mais. Tem um rolo aí, ó. Se precisar, a gente compra mais. Coloca mais. Pode colocar mais, para os cartazes ficarem aí. A gente começando aqui, olha, do gráfico, os dois começam a se estimular sexualmente. Os dois. O homem, ele tende a ter o seu pico máximo muito mais rápido do que a mulher, e ele entra numa descendência. A mulher, ela tende a ter o seu pico máximo
de forma mais lenta que o homem. E ela ainda vai ter um momento de platô para depois chegar na descendência. Isso significa o quê? Que quando os dois que vão chegar no orgasmo, que é esse limite aqui, quando os dois vão chegar no orgasmo, o homem, ao estar envolvido com a mulher, ele tenta segurar para ele não chegar ao orgasmo primeiro, porque quando ele chega primeiro no orgasmo, tende a vir na descendência mais rápido e a mulher ainda está na ascendência do prazer. Ela ainda não chegou no pico do orgasmo. Quando ela não chega no pico, muitas vezes ela começa também a entrar na relação de uma satisfação, que a mulher, ela tem a satisfação, mas não teve o orgasmo. Por quê? Porque ela só chegou até aqui e o homem já estava na descendência.